Oi, 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 oi. Que bom estar aqui mais um dia. Hoje foi um dia cansativo para mim, pelo menos. Eu acredito que para todos nós, porque apesar de estarmos dentro de casa, estamos muito ocupados, né? E tendo que aprender várias coisas com isso tudo. Não só com a questão do Covid pelo mundo todo, mas principalmente olhando para dentro de nós, né? Tendo um contato maior com esse mundo interno e o mundo externo mais próximo de nós, que é no âmbito da nossa família, do nosso lar, né? Aqueles que estão conosco dentro do lar. E essa convivência é muito importante. A gente sabe que família tem briga, tem desencontros, tem encontros, tem que ficar de mal, tem que ficar de bem. E no final, a gente só tira boas lições. Se a gente pensar e olhar por outro lado, sempre serão boas lições. E pensar também quanta coisa boa a gente está vendo aí por esse mundo afora acontecendo aqui no nosso Brasil e em outros países, né? Quanta solidariedade. A gente sempre fica com vontade de fazer mais, de ajudar, né? Então, vamos nos ajudar. Se vocês quiserem, podem compartilhar, né? Não é um vídeo para fazer sucesso na internet, longe de mim, mas eu queria colaborar com alguma coisa. E esse foi um dos meios que eu encontrei. Eu estou sempre procurando um meio e sempre chamando gente para estar nos meios comigo. Então, se você é um deles, me desculpa, mas eu sempre vou lhe incomodar. Eu sei que não é incômodo, né? Então tá, a novidade é que eu vou procurar colocar 2 vídeos por dia. Porque depois que eu termino de ler esses 30 minutos com vocês aqui, eu continuo lendo, porque apesar de já ter lido anteriormente esse livro, essa é a segunda vez que eu leio, eu amo esse livro. E muitas vezes eu me emociono no meio da leitura. Outro dia eu precisei respirar enquanto terminava de ler, diminuir a velocidade, porque me emociono realmente. É muito poética. É uma forma de ver o outro e de lidar com o outro com respeito, com solidariedade, né? Na última leitura, ou penúltima, a gente viu a ajuda dessas irmãs com a esposa de Labão, que ela sofre tanta violência doméstica, né? Isso é desde que o homem é homem, né? E precisamos nos apoiar e nos ajudar. Então, se vocês conhecem alguém, principalmente as pessoas que estão sozinhas em casa, tem muita gente que ficou sozinha, né? Eu, por um acaso, há 1 ano, minha filha está aqui comigo temporariamente, mas se ela não estivesse vindo para cá, não tivesse vindo para cá há 1 ano, eu também estaria sozinha dentro de casa, né? Por isso me coloquei nessa posição, né? Tentei ser empática por viver esta realidade, né? Já há uns 6 anos vivendo sozinha. E é isso. Eu amo estar aqui com todo mundo, tá? Então vamos começar. Hoje nós vamos fazer a parte 9. Vou ler o último parágrafo de onde a gente parou, tá bom? Então vamos lá. As crianças não costumavam brincar o tempo todo à vontade. Logo que tínhamos idade suficiente para carregar pequenos feixes de gravetos, éramos postos para trabalhar, arrancando mato e tirando insetos da horta, carregando água, cardando lã e fiando.
Não me lembro do tempo em que minha mão ainda não sabia segurar um fuso. Eu não esqueço as repreensões que recebia por minha falta de jeito, por deixar calombos em minha lã e pelo fio irregular que produzia. Lia era a melhor das mães, mas não era a melhor das professoras. Suas habilidades vinham-lhe tão sem esforço que nem ao menos atinava que uma criança pequena pudesse encontrar dificuldade para realizar uma tarefa tão simples quanto enrolar um fio. Perdi a paciência comigo muitas vezes. Como é possível que uma filha de Lia tenha mãos tão desajeitadas? Disse ela certo dia ao ver o emaranhado que fizera de meu trabalho. Detestei-a por dizer aquelas palavras. Pela primeira vez na vida, detestei minha mãe. Meu rosto afogueou-se, as lágrimas subiram-me aos olhos e atirei um dia de trabalho ao chão. Foi um gesto tremendo de desrespeito cometido. Em um instante, o som agudo do estalar da palma da mão dela em minha face cortou o ar. Para mim, o choque foi maior do que a dor. Minha mãe dava uns tabefes em meus irmãos de vez em quando, mas era a primeira vez que batia em mim. Fiquei ali, parada por um longo momento, vendo o rosto dela se contorcer de sofrimento pelo que havia feito. Sem dizer palavra, fiz meia volta e saí correndo à procura do colo de Bilá, onde chorei e me queixei da enorme injustiça que havia sofrido. Contei à minha tia tudo que me pesava no coração. Chorei por meus dedos inúteis que nunca fariam a lã se enrolar de maneira uniforme, ou o fuso se mover com suavidade. Tinha medo de envergonhar minha mãe sendo tão desastrada, e também me envergonhava a raiva tão repentina que sentira de alguém que eu amava de modo tão absoluto. Bilá acariciou meu cabelo até eu parar de chorar e pôs em minha boca um pedaço de pão molhado em vinho doce. Agora vou lhe ensinar um segredo do fuso, disse ela, pousando um dedo em meus lábios. Foi sua avó quem me ensinou. Agora é minha vez de mostrar a você. Bilá pôs-me no colo, para o qual eu era um tanto grande demais. Seus braços mal davam para me envolver, mas lá estava eu, sentada, de novo um bebê, sendo abraçada, sentindo-me segura, enquanto Bilá sussurrava a história de Utu em meu ouvido. Abre aspas. Há muito tempo, antes que as mulheres aprendessem como transformar a lã em fio e o fio em tecido, as pessoas andavam nuas pelo mundo, queimavam sob o sol durante o dia e tiritavam de frio à noite, e suas crianças morriam. Mas o Tu ouviu o choro das mulheres e teve pena delas. O Tu era filha de Nana, deus da lua, e de Ninhunsag, a mãe das planícies. O Tu perguntou ao pai se poderia ensinar às mulheres como fiar e tecer para que seus filhos não morressem. Nana riu com desdém e disse que as mulheres eram estúpidas demais para aprenderem a seguir a sequência de cortar, lavar e pentear a lã, construir os tiares e montar a trama e a urdidura. Além disso, os seus dedos eram grossos demais para dominar a arte de fiar.
Porém, como Nana amava sua filha, deixou-a ir. Utu seguiu primeiro para o oeste, para a terra do Rio Verde, mas as mulheres de lá não quiseram deixar de lado seus tambores e flautas para escutar o que a deusa tinha a dizer. Utu foi para o sul, mas chegou em meio a uma seca inclemente, em que o sol roubara as lembranças das mulheres. Precisamos apenas de chuva, disseram, esquecendo os meses em que suas crianças haviam morrido de frio. Dê-nos chuva ou vá embora. Utu viajou para o norte, onde as mulheres envoltas em peles eram tão ferozes que arrancavam um dos seios para estarem preparadas para as caçadas constantes. Aquelas mulheres eram impetuosas demais para as artes vagarosas do fio e do tear. Utu foi para o leste, onde nasce o sol, mas descobriu que os homens tinham roubado a língua das mulheres e elas não sabiam responder por conta própria. Como Utu não sabia falar com homens, ela veio para Ur, que é o ventre do mundo, onde encontrou a mulher chamada Enhenduana, que desejava aprender. Utu pôs Enhenduana em seu colo e envolveu os pequenos braços de Enhenduana com seus grandes braços e colocou suas mãos de ouro sobre as mãos de barro de Enhenduana e guiou a sua mão esquerda e guiou a sua mão direita. Utu deixou cair um fuso feito de lápis-lazuli, que girou como uma grande bola azul flutuando no céu dourado e produziu fios feitos de luz do sol. Enhenduana adormeceu no colo de Utu. Enquanto Enhenduana dormia, ela afiava sem ver nem saber, sem esforço ou fadiga. Fiou até haver fio suficiente para encher todo o depósito do grande deus Nana. Este ficou tão satisfeito que permitiu que Utu ensinasse também às filhas de Enhenduana como fazer cerâmica e bronze, música e vinho. Daí em diante, as pessoas deixaram de comer mato e beber água, e passaram a comer pão e beber cerveja. E seus filhos, envoltos em cobertores de lã, não morreram mais de frio e cresceram para oferecer sacrifícios aos deuses. Enquanto Bilá contava a história de Utu, pôs seus dedos ágeis sobre os meus dedos desajeitados. Eu sentia o suave e almiscarado cheiro de terra que emanava de minha tia mais moça. Escutava sua voz doce, líquida, e esquecia tudo sobre a tristeza em meu coração. Quando a história chegou ao fim, ela me mostrou que o fio em meu fuso ficara tão forte e uniforme quanto o próprio fio de Lia. Dei 1000 beijos em Bilá e corri para mostrar à minha mãe o que eu fizera. Ela me abraçou como se eu tivesse retornado do mundo dos mortos. Não houve mais tapas depois disso. Cheguei até a apreciar a tarefa de converter nuvens disformes de lã em fios bons e fortes que se transformariam na roupa e nos cobertores de minha família e em mercadoria para troca. Aprendi a gostar de deixar minha mente divagar por onde quisesse ao mesmo tempo que minhas mãos seguiam seu próprio rumo.
Mesmo depois de envelhecer e passar a afiar linho em vez de lã, não esqueci o perfume de minha tia e o modo como ela pronunciava o nome da deusa Utu. Contei para José a história de Utu, a tecelã. Contei-lhe também a história da viagem da grande deusa Inanna à terra dos mortos e a do seu casamento com o rei pastor do Muzi, e de como o amor deles proporcionou uma abundância de tâmaras, vinho e chuva. Essas eram as histórias que eu escutava na tenda vermelha, contadas e recontadas por minhas mães e pelas mulheres de comerciantes de passagem que chamavam os deuses e deusas por nomes estranhos e às vezes davam finais diferentes a lendas antigas. José, por sua vez, contou-me a história de Isaque, de como foi amarrado e do milagre de sua libertação, e do encontro de nosso bisavô Abraão com os mensageiros dos deuses. Contou-me que Jacó, nosso pai, falava com El, de seus pais, todos os dias, de manhã e à noite, mesmo quando não oferecia sacrifícios. Nosso pai dizia que o Deus sem face nem forma e também sem nome, chamado apenas Deus, aparecia-lhe à noite em seus sonhos, durante o dia em sua solidão, e que Jacó estava certo de que o futuro de seus filhos seria abençoado por ele. José descreveu-me o maravilhoso bosque de terebintinos em Manre, onde nossa bisavó falava com seus deuses toda a tarde, e aonde nosso pai um dia nos levaria para fazer uma libação em nome de Sara. Aquelas eram histórias que José ouvira de Jacó, sentado junto com nossos irmãos, enquanto os carneiros e cabras pastavam. Eu achava as histórias das mulheres mais bonitas, mas José preferia as que nosso pai contava. Nossas conversas não eram sempre tão elevadas. Partilhávamos segredos sobre sexo e procriação e ríamos, estupefatos, ao pensar em nossos pais comportando-se da mesma maneira que os cães no meio do pó. Mexericávamos sem parar sobre nossos irmãos, constantemente atentos para a rivalidade entre Simão e Levi, sempre prestes a explodir sob o menor pretexto, até a maneira de encostar um cajado em uma árvore. Havia uma competição permanente também entre Judá e Zebulum, os dois touros da família. Mas essa era uma luta bem-humorada para ver quem era o mais forte, e um irmão aplaudia a capacidade do outro para levantar pedras imensas ou carregar ovelhas adultas de um lado a outro do pasto. José e eu percebemos como os filhos de Zilpá tornaram-se os paladinos de minha mãe, pois as excentricidades de sua própria mãe encabulavam Gade e Asher. Ela era incapaz de fazer um pão razoável, o que os atraiu para a tenda de minha mãe. Os dois não compreendiam ou valorizavam a habilidade de Zilpá no tear. E é claro que não tinham meios de conhecer o talento dela para contar histórias. Portanto, depositavam seus pequenos troféus, flores, pedras de cores vivas, os restos de um ninho de passarinho, no colo de minha mãe.
Ela passava os dedos nos cabelos deles, dava-lhes comida, e os dois saíam marchando, orgulhosos, como pequenos heróis. Por outro lado, Tali e Issa, os gêmeos saídos do próprio ventre de Lia, não gostavam dela tanto assim. Detestavam o fato de serem tão parecidos e culpavam a mãe por isso. Faziam tudo o que podiam para se distinguirem um do outro e quase nunca eram vistos juntos. Issa apegou-se a Raquel, que parecia encantada com suas atenções e deixava-o prestar-lhe pequenos serviços. Tali tornou-se o melhor amigo de Dan, filho de Bilá. E os dois gostavam de dormir lado a lado na tenda de Bilá e ouvir, fascinados, cada palavra de seu irmão mais velho, Rúben, também atraído pela paz e o sossego que sempre envolviam minha tia. Lia tentou trazer Issa e Tali de volta para perto de si, subornando-os com doces e mais pão. Mas estava ocupada demais com o trabalho de sua família para se empenhar pela atenção de 2 de seus muitos filhos. E ela não sofria por falta de amor. Quando eu a surpreendi observando um de seus meninos seguindo para a tenda de outra mãe ao cair da noite, eu puxava sua mão. Então ela me pegava no colo, de modo que nossos olhos se encontrassem, e beijava uma das minhas faces, depois a outra e depois a ponta do meu nariz. Isso sempre me fazia rir, o que por sua vez despertava um sorriso caloroso no rosto de minha mãe. Um de meus grandes segredos era saber que eu tinha o poder de fazê-la sorrir. Meu mundo era cheio de mães e irmãos, trabalho e brincadeiras, luas novas e boa comida. As colinas que nos rodeavam à distância continham minha vida em uma redoma cheia de tudo o que eu poderia desejar. Eu ainda era criança quando meu pai nos conduziu para longe da terra dos 2 rios, para o sul, a região onde ele próprio nascera. Por mais jovem que eu fosse, sabia perfeitamente por que estávamos indo embora. Podia sentir uma tórrida barreira de rancor entre meu pai e meu avô. Quase dava para ver o calor da raiva que havia entre eles nas raras ocasiões em que se sentavam lado a lado. Labão ressentia-se de tudo o que meu pai conseguira com os rebanhos e de seus filhos, que eram tão numerosos e tão mais habilidosos que seus 2 meninos. Labão dominava a ideia de dever sua prosperidade ao marido das 2 filhas. Seu humor azedava sempre que o nome de Jacó era mencionado. Quanto a meu pai, mesmo sendo ele o responsável pela multiplicação dos rebanhos, por encher o acampamento de servos e por fazer os comerciantes descobrirem o caminho de nossas tendas, na verdade não passava de um criado de Labão. Seu pagamento era modesto, mas ele era econômico e inteligente na administração de suas pequenas posses, e havia sido cuidadoso no trabalho de reprodução de seu próprio pequeno rebanho de cabras malhadas e carneiros cinzentos. Jacó detestava a indolência de Labão e a maneira como ele e os filhos desperdiçavam os resultados de tanto esforço. Quando o menino mais velho, Quemuel, abandonou seu posto de guarda dos bodes no cio em uma primavera, os melhores deles morreram em consequência do combate entre os machos mais fortes. Quando Beor bebeu vinho demais e dormiu no pasto,
um falcão com um cabrito recém-nascido que Jacó reservara para sacrifício. Um falcão acabou com um cabrito recém-nascido que Jacó reservara para sacrifício. O pior foi quando Labão perdeu os 2 melhores cachorros de Jacó. O mais esperto e o mais querido. O velho fora para Carchemish em uma das viagens de 3 dias com a finalidade de fazer negócios e, sem pedir, levar os cães para acompanharem um rebanho tão pequeno que um menino teria dado conta dele sozinho. Na cidade, Labão vendeu os 2 por uma ninharia, que depois perdeu em um jogo de azar. A perda de seus cães pôs meu pai fora de si. Na noite em que Labão voltou para o acampamento, ouviu os gritos e pragas deles até pegar no sono. Então, a expressão carrancuda no rosto de meu pai ficou impenetrável. Seus punhos só se distenderam depois que ele foi procurar Lia e desabafou, contando todos os detalhes daquele último agravo. Minha mãe e minhas tias eram mais do que solidárias aos motivos de Jacó. A lealdade delas a Labão nunca fora forte. E com o correr dos anos, as razões para desprezá-lo foram se acumulando. Preguiça, mentiras, a arrogância, a estupidez de seus filhos e a maneira como tratava Ruth, que só piorava à medida que o tempo passava. Alguns dias depois da briga por causa dos cachorros, Ruth veio procurar minha mãe e atirou-se aos seus pés. Estou perdida, chorava ela, um patético amontoado de mulher caído no chão. Seu cabelo estava solto e coberto de cinzas, como se ela tivesse acabado de enterrar a própria mãe. Labão perdera mais do que umas poucas moedas naquele jogo em Carchemish. Apostara Ruth também. E agora um comerciante chegara para reclamá-la como sua escrava. Labão estava dentro de sua tenda e recusava-se a sair para admitir o que fizera a mãe de seus filhos. Mas o comerciante exibia o bastão que ele deixara como garantia e trouxera seu feitor como testemunha. Ruth encostava a testa no chão e implorava a ajuda de Lia. Lia escutou tudo e então se virou para cuspir sobre o nome de seu pai. O traseiro de um asno tem mais valor do que Labão, disparou ela. Meu pai é uma cobra. Ele é um refúgio apodrecido de uma cobra. Pôs de lado o jarro de leite no qual estava preparando o coalho e, com um andar pesado, dirigiu-se para o pasto vizinho onde meu pai ainda lastimava a perda de seus cães. Estava tão imersa em seus pensamentos que aparentemente nem percebeu que eu a seguia. As faces de Lia ruborizaram-se quando se aproximou de seu marido. E então fez algo extraordinário. Ajoelhou-se, pegou a mão de Jacó e beijou seus dedos. Ver tamanha submissão em minha mãe era o mesmo que ver um carneiro perseguindo um chacal ou um homem amamentando uma criança. Minha mãe, que nunca mostrou dificuldade com as palavras, quase gaguejava ao falar. Meu marido, pai de meus filhos, amigo querido, começou ela. Vim defender uma questão sem merecimento, só por piedade. Marido,
Marido Jacó, ela sussurrou, sabe que coloco minha vida unicamente em suas mãos e que abomino o nome de meu pai. Mesmo assim, vim pedir que resgate a mulher de meu pai da escravidão a que ele a condenou. Um homem vindo de Carchemish veio reclamar Ruth, que Labão apostou em um jogo de azar, como se ela fosse um animal do rebanho ou uma estranha entre nós, e não a mãe dos filhos dele. Peço-lhe que a trate melhor do que seu marido, seu próprio marido. Peço-lhe que haja como pai. Jacó franziu a testa diante do pedido da mulher. Embora no fundo talvez lhe tenha agradado que ela se dirigisse a ele, não só como marido, mas igualmente como chefe da família. Erguia-se acima de Lia, que curvara a cabeça e abaixava o olhar para ela com ternura. Mulher, disse ele, segurando suas mãos para levantá-la. Lia. Seus olhos se encontraram e ela sorriu. Fiquei perplexa. Viera observar como se desenrolaria a história de Ruth e descobrira outra coisa inteiramente diferente. Presenciei a atração física entre minha mãe e seu marido. Vi que Jacó podia causar o brilho de aquiescência e felicidade que eu pensava ser a única a despertar em Lia. Meus olhos se abriram pela primeira vez para o fato de meu pai ser um homem. Vi que era não apenas alto, como tinha ombros largos e quadris estreitos, apesar de naquela época provavelmente já ter passado dos 40 anos. Suas costas eram retas, ainda conservava quase todos os dentes, e o olhar era claro. Meu pai era bonito, percebi naquele momento. Meu pai era digno de minha mãe. Entretanto, essa descoberta não me consolou. Lia e Jacó voltaram para as tendas caminhando lado a lado, as cabeças quase se tocando, enquanto ele enumerava em voz baixa tudo que Jacó poderia reunir com as esposas para resgatar Ruth. Mel e ervas, uma pilha de pulseiras de cobre, uma peça de linho e 3 peças de lã. Ele escutava em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Não havia lugar para mim junto deles. Não precisavam de mim. Minha mãe só tinha olhos para Jacó. Eu não era importante para ela do mesmo jeito que ela era importante para mim. Tive vontade de chorar, mas percebi que era crescida demais para isso. Logo seria uma mulher e teria de aprender a viver com o coração dividido. Vamos parar aqui. Temos 30 minutos de leitura. Nos veremos no próximo vídeo, na próxima leitura. Eu sempre digo leitura porque não há necessidade de olhar o vídeo enquanto estou lendo. Não é isso? Então tá. Um grande afetuoso abraço para todos vocês. Fiquem bem.